Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal da Priscila Explica. Hoje a gente vai falar sobre a ação penal. O que é a ação penal? É a primeira ação do Estado para começar a processar alguém. É quando existiu a prática de um crime e o Estado efetivamente tem um interesse nessa punição. Então, a gente vai entender quais os tipos de ação, qual a conduta adequada em cada caso, né? Quais são os conceitos importantes que a gente precisa para saber o essencial sobre a ação penal. Então, vem comigo. Olá pessoal, vamos lá? Vamos começar com aula então. Então a gente vai agora identificar o que é ação penal. Como eu falei no comecinho, a ação penal é a primeira ação do Estado, tá? Para abrir o caminho e começar a processar alguém. É quando o Estado efetivamente ele tem um interesse naquela punição. Alguém cometeu um crime, tá? E o Estado tem um interesse em que esse indivíduo seja punido, tá bom? Então, só que para a gente compreender melhor como que funciona esses tipos de ação, a gente vai estudar junto ao processo penal ao lado do direito penal. Lembra que eu falei para vocês em uma aula passada que o processo penal nada mais é do que um norteador da aplicação das sentenças que estão lá no Código Penal. É aqui que ele mostra qual que é o rito a ser seguido para processar alguém, né? Isso é o processo penal. Então, qual que vai ser a ação penal adequada para cada crime? Porque não existe só uma ação penal genérica. Em regra, existem duas ações. As ações penais públicas e as ações penais privadas. Qual que é a diferença delas? Ação pública e ação privada. Na ação pública, o Estado ele tem um interesse nessa punição. Existe um prejuízo social com aquela prática delituosa, com aquela conduta. Então, por isso, ela é chamada de ação pública. Toda a sociedade em si tem um interesse em que aquele indivíduo que cometeu aquele crime seja punido. Em contrapartida, na ação privada, ela é de interesse exclusivo da vítima. Só quem foi lesado com aquela conduta, ela foi prejudicada, não houve um prejuízo social com aquela conduta. Então, por isso, ela é chamada de ação penal privada, tá? Mas, para a gente analisar de uma forma melhor, né, a gente vai entender a fundo a ação penal pública. Porque a ação penal pública, ela tem duas ramificações. Existem as ações penais públicas incondicionadas e as ações penais públicas condicionadas. O que quer dizer cada uma dessas? Na ação penal pública incondicionada, o Estado não exige condição nenhuma para processar aquele indivíduo. Então, se a vítima tem interesse ou não que aquela vítima, que aquele autor seja punido, para o Estado não interessa, ela vai processar. A exemplo disso, vamos trazer o crime de homicídio, né? No crime de homicídio, matar alguém, por mais que existiu uma vítima, né, afetou a toda a sociedade, porque a punição daquele indivíduo que cometeu aquele delito, que matou alguém, né, ela vai gerar um freio social naquela conduta, né? Se pensa assim, se não existisse a tipificação penal do homicídio, então seria o quê? Natural e permitido, né, essa prática delituosa. Então, para existir esse freio social, existe a tipificação do homicídio. Tá bom, então é de interesse social que quem cometeu aquela conduta seja punido. Não existem condições, é uma ação pública incondicionada. Já na ação pública condicionada, né, ela é de interesse social, mas assim, não é tão prejudicial à sociedade. Então vamos fazer o seguinte, além do requisito tem um viés de prejuízo social, mas vamos estipular o requisito que a vítima se manifeste. Então, se a vítima quiser efetivamente que o Estado processe aquele criminoso, né, ela vai ter que se manifestar. E existem duas formas de manifestação. Ou a ação penal pública condicionada à representação. Então, a vítima vai ter que representar, através de um defensor, do seu advogado, ela vai representar contra aquele indivíduo, né? Ou então existe a ação pública penal condicionada à requisição do ministro da Justiça. Esse tipo de ação, ela tem um viés político. São os crimes contra
ao Estado, contra o presidente. São alguns crimes próprios, né, que a gente depois vai pontuar, que dependem do requerimento do ministro da Justiça. Olha a grandiosidade desses crimes, né? Então, esses são crimes também de interesse social, mas dependem justamente do ato, né, do interessado. Então, ações públicas penais condicionadas dependem do interesse da vítima, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Continuando aqui a desenrolar os 3 tipos até então de ação. Então, ó, a gente viu que tem a ação pública, né, genérica, e a ação privada. A ação pública, ela se ramifica em pública condicionada e incondicionada. Tudo bem. Mas como que eu vou descobrir efetivamente qual que é uma ação pública condicionada, qual que é uma ação privada? É daí que a gente vai trabalhar junto com o direito penal. Para saber qual o tipo de ação que eu vou ter que ingressar, eu vou ter que consultar o Código Penal, porque é no Código Penal que vai me trazer qual que é a ação adequada, né? Vamos trazer, por exemplo, aqui o crime de difamação. Difamação, o que é difamação? É dar fama, dar uma fama negativa para alguém. Então, pensa o seguinte, começou aqui um caso prático. O vizinho, ele tá saindo com a mulher de alguém, tá bom? E teve um terceiro que começou a espalhar essa notícia para toda a vizinhança, para os parentes dele, né? Então gerou uma fama negativa para aquele indivíduo, né? Por mais que seja verdade ou não essa situação, existiu a fama. Então ele foi prejudicado. Se ele se sentir prejudicado, né? Essa ação vai ser o quê? É uma ação privada. Porque qual o interesse social na fama, né, do Joãozinho aqui? Qual que é o reflexo social que vai ter ele tendo essa fama ou não? Então o Estado não tem interesse, para ele tanto faz a fama do Joãozinho, vamos nomear ele aqui como Joãozinho, né? Então, por isso que lá no Código Penal, o Código Penal ele fala, nos crimes de difamação, de calúnia, de injúria, são crimes de ação privada, eles dependem de queixa. Então, quando estiver lá no Código Penal, ó, vamos ver aqui, ó, aqui do lado, crime de difamação, exige-se a queixa, né? A queixa, ela é o documento pertinente da ação privada. Então, é ali que eu vou identificar qual é o tipo de ação. Da mesma forma, a gente vai consultar quais são as ações pertinentes quando o caso for uma ação pública, né? Nas ações públicas, quando se exigir representação ou aquisição, vai estar lá no Código Penal, ó. Vamos ver aqui também. Aqui, lesão corporal de natureza leve. A lesão corporal de natureza leve, ela depende da representação. Então, ela é uma ação penal pública condicionada, tá? E no silêncio, quando não tiver nada ali no Código Penal, não tá falando se depende de queixa-crime, se depende de requisição, de requerimento, o que seja. Aí no silêncio da norma, a gente vai entender que é uma ação penal pública incondicionada. Não tem condições nenhuma para o Estado começar a processar aquele indivíduo. Até aí, tudo bem, tá? Existe uma quarta ação, né, que a gente vai trazer aqui como observação para vocês, que é o quê? É a ação privada subsidiária da pública. Era para ser uma ação pública, mas nas ações públicas, gente, quem é o titular da ação é o Ministério Público. Então, essa notícia crime, ela vai ter chegado através do Ministério Público até o juiz. E o Ministério Público, ele nessa ação pública, como que a gente lembra? Ó, lembrando aqui, aonde que eu vou identificar se uma ação é pública ou privada? Lá no Código Penal. No Código Penal eu já identifico. Então, o Ministério Público, ele se silenciou numa ação pública, ele não se manifestou. O que acontece nesse caso? A vítima, ela pode entrar com a ação privada subsidiária da pública, porque o Ministério Público não se manifestou. Então, olha, gente, a gente já está entendendo que existem vários tipos de ação penal, né? E eu consigo identificar qual a ação pertinente através de consulta no Código Penal. É daí que a gente vai começar a desenrolar uma ação penal, né? E para entender melhor a ação penal, eu tenho que pensar o seguinte, essa notícia crime vai chegar até o juiz, mas qual é que é o caminho? Nos casos de ação pública, elas vão chegar até o juiz através do Ministério Público. O Ministério Público vai ser o titular dessa ação, né? Ele é o guardião da lei. E nas ações privadas, eu vou ajuizar o documento aqui, a minha queixa-crime, direto ao juiz.
Porém, o juiz ele vai noticiar o Ministério Público, porque o Ministério Público é o guardião da ordem e das leis. Ele vai verificar realmente a pertinência daquele caso, né? E se for necessário, ele vai o quê? Aditar informações naquela queixa-crime. Pode haver uma conversão, talvez, de uma ação privada nessa situação. E aí sempre o Ministério Público ele vai se manifestar com as ações penais, né? Então, gente, a gente viu o seguinte, existem tipos de ação, né? A gente vai consultar uma ação penal aonde? Lá no Código Penal, né? E é daí que eu vejo qual que é o documento pertinente em cada caso. Por enquanto, tudo bem. Então, vamos entender melhor essa ação privada subsidiária da pública. Então, a ação privada subsidiária da pública, gente, ela protege a vítima quando o Ministério Público, ele perdeu prazo, se silenciou. Vamos pensar assim na prática, é isso que acontece. Então, para o Ministério Público, ele oferecer uma denúncia e iniciar a ação penal, o que acontece? Ele recepcionou uma informação, ou através do inquérito policial, ou uma notícia crime, chegou até ele. Tudo bem. E ele vai oferecer essa denúncia, ele tem um prazo para oferecer essa denúncia para o juiz. Falar assim, juiz, olha, eu tô com esse caso aqui, eu acho que dá para processar esse indivíduo. O que o senhor acha? É pertinente? Então, falando em palavras mais simples, né? É isso na prática. Só que, pensa lá, ó, o indivíduo foi preso em flagrante, ele tá preso. Foi feito inquérito policial, chegou na mão do Ministério Público. O Ministério Público, ele recepcionando essa informação, o indivíduo preso, ele tem o quê? 5 dias para oferecer essa denúncia e ser iniciada uma ação penal. Tem 5 dias. Se ele não fizer isso, aí ó, a vítima tá acompanhando de longe. Opa, peraí. Passaram esses 5 dias e o Ministério Público ainda não se movimentou, então eu vou entrar com a ação privada subsidiária da pública. Mas não quer dizer que o advogado do particular, ele vai fazer as vezes do Ministério Público. Não, ele vai entrar com esse documento, só que o Ministério Público vai recepcionar e falar assim, opa, caramba, eu perdi o prazo. E ele continua com a sua função, tá? A ação privada subsidiária da pública é só um lembrete do juiz. Falou, juiz, olha, tem esse caso aqui, precisa começar essa ação penal. Então essa é a ação privada subsidiária da pública, tá bom? Então, gente, ó, foi de uma forma rápida e leve, a gente hoje descobriu o básico e essencial do que é ação penal. Então, a ação penal nada mais é do que? É o primeiro ato do judiciário que começa a abrir as porteiras de um processo penal. É dali que o acusado vai começar a ser citado, vão ser produzidas provas, vai ser contestado até chegar, enfim, no julgamento. Então, toda a análise dele, aquele caminho todo que a gente viu, vai ser apurado através da ação penal. Pessoal, então hoje a gente conseguiu identificar o que é ação penal, que nada mais é do que um meio pelo qual o Estado ele manifesta o interesse em punir alguém pela prática de um crime. É quando eu inicio o processo, tá? E existem 4 formas pelas quais a gente pode ingressar com ação penal. Ou é com a ação penal pública condicionada, ou ação pública incondicionada, ou pela ação privada, ou até pela ação privada subsidiária da pública. Pessoal, então a gente viu hoje o que é ação penal, quais são os tipos de ação penal, né? São muitas informações. Então hoje a gente já tem um conceito básico para começar a ampliar nossa visão de todo o processo penal, tá? Na próxima aula eu vou trazer mais informações, mais conceitos ainda sobre ação penal, para entrar mais a fundo e identificar quais são as peças desse processo. O que é necessário, o que é o essencial que a gente precisa saber sobre o processo penal, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez, acompanhe o nosso canal, deixem aqui as suas dúvidas nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? E acompanhem que semana que vem tem vídeo novo com muita informação necessária. Obrigada, gente, tchau!